Fala, meu povo! Por cá, professor Sinfrônio. Uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não sei qual horário você vai estar assistindo essa aula aí, tá? Mas quero te desejar aqui, primeiramente, boas-vindas ao curso e boas-vindas também à nossa disciplina de Direito Penal. Você aí do online que tiver dúvida, pode mandar uma mensagem no meu Instagram. Vocês também aqui do presencial, vocês têm portas abertas em tirar dúvidas comigo no Instagram, tá? Podem mandar mensagem que eu fiquei honrado em responder, tá bom? Hoje nós vamos resolver aqui com vocês algumas questões de direito penal e de direito processual, tá? As questões de direito penal eu vou deixar para o professor do final do dia enfatizar, sendo bem redundante, enfatizar mais. Eu vou dar um foco na parte processual penal e ele vai dar um foco na parte de direito penal, beleza? Show! Toda e qualquer questão que vocês forem resolver, vocês têm de obrigatoriamente ler por partes, igual de extirpador. Sempre brinco assim. Professor, essa situação de resolver por partes, ela vai me ajudar? Vai. As questões da OAB, da FGV, elas são altamente cansativas em decorrência do seu tamanho, tá? Em decorrência do seu tamanho. Então, leia, pausa, interpreta. Leia, pausa e interpreta. Senão, você se perde. Tá certo? Nós teremos aí 2 horinhas para que a gente possa conversar e resolver essas questões, tá bom? Vamos lá. Show. Tício, morador do Rio de Janeiro, começou a namorar Gabriela. Opa, professor, toda vida que tiver questão assim, você já tem que conversar e entender melhor com a sua cabeça, tá? Vamos lá. Tício, morador do Rio de Janeiro, começou a namorar Gabriela, uma jovem moradora da cidade de São Paulo. Parou. Ele já está querendo me dizer que o local, São Paulo. Tício é namorado de Gabriela e Gabriela mora em São Paulo. Ponto. A partir daqui eu vou dar seguimento. Com o passar do tempo e os efeitos da distância, Tício, motivado por ciúmes, resolveu tirar a vida de Gabriela. Show! Tempo foi passando, Tício acabou com ciúmes dela e não conseguiu, por conta da distância, superar isso. Então, Tício matou Gabriela. Já estou vendo que trata-se de um caso de feminicídio. Show! Pôs-se, então, a planejar a prática do crime em sua casa, no Rio de Janeiro, tendo adquirido uma faca, instrumento com o qual planejou executar o crime. Opa, professor, ele começou a planejar matar Gabriela, não em São Paulo. Ele começou a matar, a planejar... Tá. Só um minuto. Você do online, só um minuto, tá? Já foi minha aluna. Não tem como lembrar de algum, então. Pode? Gente, eu vou começar do começo porque eu tenho um TDAH. E quando eu paro, aí eu faço tudo. Viu? Deixa eu apagar aqui. Bora lá. Tício, morador do Rio de Janeiro, começou a namorar Gabriela. Tício mora no Rio. E Gabriela, uma jovem moradora da cidade de São Paulo. Ok. Tício mora no Rio, Gabriela em São Paulo, namora Gabriela. Com o passar do tempo e os efeitos da distância, Tício, motivado por ciúmes, resolveu tirar a vida de Gabriela. Opa, é distante, nem é tão distante assim, né? São Paulo e Rio de Janeiro, mas Tício não aguentou porque sentia muito ciúmes. E em decorrência desses ciúmes, ele resolveu por tirar a vida da Gabriela, resolveu por matar a Gabriela. Então estamos aqui diante de um caso de feminicídio. Pôs-se então a planejar a prática do crime em sua casa. A casa dele, no caso, Rio de Janeiro. Tendo adquirido uma faca, um instrumento com o qual planejou executar o crime. Parou. Comprar uma faca
É errado? Não, não tem nenhum problema. No dia em que seguiu para São Paulo para encontrar Gabriela, que ele o esperava na rodoviária. É frio, viu? Tício combinou com a jovem uma viagem a passeio para o Espírito Santo. Parou, Sinfrônio? Olha aqui, as coisas vão começando a chegar. Quando já está trazendo muita informação, até eu vou anotando. Olha aqui, ó. Tício, ele mora no RJ. Gabriela é em SP. E eles querem fazer uma viagem para o Espírito Santo. Beleza. Ao ingressarem no ônibus que os levaria de São Paulo para o Espírito Santo, Tício afirmou para Gabriela que iria matá-la. Aqui, pelo menos nesse início aqui, eu já posso tentar ver uma ameaça, né? Não sei ainda qual é a finalização. Todavia, dada a calma de Tício, a jovem achou que se tratava de uma brincadeira. Durante o trajeto, Tício ofereceu a ela uma bebida contendo substância que causava a perda dos sentidos. Olha aqui, dentro do ônibus, ele disse que ia matá-la. Ela não acreditou, ele deu uma bebida. Essa bebida tinha substâncias que fez com que ela perdesse os sentidos. Após Gabriela beber e dormir, sob o efeito da substância, enquanto passavam pela BR-101, no Rio de Janeiro, Tício passou a desferir golpes com facas no peito da jovem. O que foi que Tício fez? Deu vários golpes com a faca no peito da namorada dele. Quando chegou ao destino, Tício se entregou para a polícia e Gabriela, embora tenha sido socorrida, veio a óbito ao chegar ao hospital. O crime descrito no texto foi praticado de acordo com a lei penal no momento. Gente, vocês já viram que lei penal, o pessoal sempre costuma brincar. Lei penal, lugar do crime, eu utilizo a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, eu vou aplicar a teoria da atividade. E quando eu falo em bi, me dá a ideia de 1 ou 2? 2. A ideia de biquidade, tanto é o momento da ação, quanto do resultado. Já a teoria da atividade é só o momento da ação ou da omissão, não me importando com o resultado. Tá bom, Sinfrônio? Vamos ver o que a questão vai pedir aqui da gente. O crime descrito no texto praticado foi de acordo com a lei penal no momento. Opa! Momento é tempo ou lugar? Momento é tempo. Tempo. Se eu falo tempo do crime, é a teoria da atividade. Letra A. Da ação ou omissão. Massa. Ainda que outro seja o momento do resultado. Trata-se, portanto, do momento em que Tício desferiu os golpes em Gabriela. Vamos lá. Olha aqui. Quando é que vai ser considerado praticado o crime? É no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Se Gabriela viesse a morrer no Ceará, o crime seria cometido ainda lá naquela hora, dentro do ônibus, a caminho de Espírito Santo. Tá bom? A questão ela até nem deixou muito claro onde foi exatamente o local, né? Talvez aqui quando ela diz assim. Mas também não importa, ela não está perguntando aqui o local. Ela está perguntando o tempo do crime. Quando fala em momento, é tempo. Quando fala em lugar, é a teoria da ubiquidade. Quando fala em tempo do crime, teoria da atividade. Certo? O pessoal até brinca com um bisuzinho chamado assim, ó. Luta. Luta. Olha aqui, ó. Quando eles falam essa expressão, isso aqui é para descobrir lugar do crime e tempo do crime, tá? Quando ele fala em lugar, ele usa a teoria da ubiquidade. E olha aqui, lugar. Já quando ele vai falar em tempo,
tempo é momento. Considera-se praticado o crime no momento. Momento é tempo. Então, aqui ele vem dar a ideia do tempo do crime. O tempo do crime é a teoria da atividade. E o que é que essa teoria diz para mim, Sinfrônio? Ela vai dizer exatamente o seguinte, que aqui, teoria tempo do crime é a teoria da atividade, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Tanto é que no caso de homicídio, por exemplo, eu dei 5 tiros na cabeça do professor Alexandre Teixeira. Ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que vaso ruim não quebra, que ele só veio a morrer 18 dias depois. Quando foi o crime? Quando? É tempo ou é lugar? Quando? Quando é? Quando? É tempo. Então é a teoria da atividade. Então considera-se praticado o crime no momento em que eu dei os disparos. Não é o momento em que ele veio a morrer. Lugar do crime poderia até ser o momento dos tiros e ainda o resultado morte dele. Mas aqui ele não quer saber lugar do crime. Ele está perguntando tempo do crime, teoria da atividade. Só recapitular a letra A. No momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Opa, massa! Trata-se, portanto, do momento em que Tício desferiu os golpes. É ou não é no momento da ação? Em Gabriela. Tem algum erro na letra A? Não. Gabarito letra A. De aprovado, assim como vocês serão na prova da OAB agora. B. Considera-se o momento do crime em que o agente se prepara para a promoção da conduta criminosa. Gente, a questão ela vai ser resolvida com o gabarito do artigo 4º, tá? O artigo 4º do Código Penal, ele diz exatamente isso que a gente já viu. Mas aqui, para eu começar, existe algo chamado intercrimes. E eu não posso já punir os fatos que se ainda não tiver iniciado a execução. Em regra, porque existem alguns crimes que, pela própria conduta deles, já são configurados o delito. Por exemplo, estar com uma arma. Se você não tiver autorização para tal, você está cometendo um porte ilegal de arma se você for pego fora da sua residência. Mas se você com aquela arma mata alguém, eu já não posso dizer que era uma tentativa de homicídio, porque ainda não tinha iniciado a execução. E o simples fato de você comprar uma arma, dependendo das condutas, né? Mas o simples fato de você comprar uma faca é crime? Não. Gente, se fossem punir essas condutas, a maioria de nós estávamos presos. Quem aqui nunca teve vontade de matar alguém no momento de raiva? De ódio. Entendeu? Raiva, ódio. Ali, se eu pudesse, matava. Olha aquele ódio ali. Então, mas tu premeditando, pensou ou não pensou naquilo? Se punissem o que a gente pensa, meu amigo, não tinha mais ninguém no mundo. Certo? Deu pra entender essa parte? Show, vamos seguindo. Beleza? Você do online? Tamo junto. Em que a gente se prepara. Via de regra, não se pune os atos preparatórios. A não ser que os próprios atos preparatórios tenham as suas devidas punições. Tá bom? Ou seja, tratando-se do momento em que Tício planejou e adquiriu as ferramentas necessárias ao cometimento do crime. Errado, não começa a contar daí. Começa a contar do momento em que ele iniciou a execução. Aqui ele estava ainda na fase da cogitação e depois da preparação. A FGV ela tem uma questão muito bonita que ela conta sobre um assalto, que um assalto a um banco. A galera comprou corda, comprou esparadrapo, comprou algumas coisas. Aí a polícia pegou eles no caminho do banco. Só que se perguntar se era crime. Não, era a tipicidade, porque eles ainda não tinham iniciado a execução. E ter uma corda não é problema. Ter um esparadrapo não é problema. Se fosse assim, o povo da área da saúde tava tudo preso, né? Eu não, como tenho um esparadrapo na minha casa, mas... C. Considera-se, de acordo com a lei penal, no momento em que a autoridade policial toma conhecimento do crime. Ou seja, quando Tício se entregou para... polícia. É errado, gente. Não tem nem isso aqui. Se fosse assim, os crimes que a polícia não toma conhecimento não são crimes? Óbvio que não, né, gente? D. Considera-se praticado o crime no momento em que é alcançada a consumação do crime. Trata-se, portanto, do momento da morte de Gabriela, que ocorreu no hospital.
Então quer dizer que se Gabriela não tivesse morrido, não era crime? Não, porque existe algo chamado crime consumado, existe algo chamado crime tentado. Sinfrônico. A tentativa, ela é uma pena diminuída, concorda? Sim ou não? Show. Quando essa tentativa ela é diminuída, eu não vou aplicar a pena do crime consumado. Eu vou pegar a pena do crime consumado e vou diminuir em decorrência de que eu não finalizei. Agora você concorda comigo que quando eu tô bem pertinho de finalizar, faltava assim 1%, é mais grave do que quando eu iniciei e faltava 99%? Ó, eu tô no meu caminho. Eu tô querendo matar. Quando eu dei só um tapa na cara, um murro, que eu ia dar o primeiro tiro, eu não dei. Agora o cara que deu 5 tiros, ainda tem mais 2. O juiz vai punir o cara que deu os 5 tiros ou o cara que não deu nenhum tiro? A pena de quem vai ser menor? Do cara que deu só, do cara que não deu nenhum tiro. Beleza? Então, primeira questão, letra A, para mim, tá satisfeita. Tá? Vamos lá, questão de número 2. Deixa eu só dizer aqui uma coisa para vocês. Essa questão número 2, ao engano, ela está desatualizada. Vai ficar sem gabarito, mas eu vou explicar para vocês, tá certo? Deixa eu ver se é ela mesmo. 2. Em relação à aplicação da lei penal, é correto afirmar que: letra A. Para a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o Código Penal adotou, respectivamente, a teoria do resultado e da ubiquidade. Certo ou errado? Olha aqui, ó. O Código Penal ele trouxe 2 tipos. Para o lugar, ele trouxe essa. Para o tempo, ele trouxe essa. A questão está dizendo que o Código Penal não adotou teorias distintas. É errado porque ele adotou teorias distintas, tá? Recapitulando, letra A. Para a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o Código Penal brasileiro adotou respectivamente, ou seja, teoria do resultado no tempo e teoria da ubiquidade no espaço. Vale ressaltar que a teoria do resultado ela se encontra a previsão bem aqui. Certo? B. Vamos lá. B. De acordo com o artigo 10 do Código Penal, na contagem dos prazos não se computará o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Gente, é o contrário, tá? Eu vou computar o dia do começo e eu vou excluir o dia do vencimento. Anota isso, porque eles cobram muito, tá? Computa-se o dia do começo e exclui o dia do vencimento. É um prazo material e decadencial, tá? E não processual prescricional. Notaram? Show. C. Pelo princípio da especialidade, o agente que efetua diversos disparos de arma de fogo para o alto, vindo a causar a morte de 2 transeuntes. Eita, Sinfrônio, deu tiros para cima e acabou matando alguém? Foi? Foi. O ato dele ter matado alguém significa que ele vai ser punido? Sim. Pode ser na modalidade dolosa ou na modalidade culposa, tá? Pelo princípio da especialidade, o agente que efetua diversos disparos de arma de fogo para o alto, vindo a causar a morte de 2 transeuntes, responde pelos crimes de homicídio consumado em concurso formal impróprio, já que a norma especial afasta a aplicação da norma geral. Gente, embora isso aqui seja especificadamente de concurso formal, é direito penal, o Bruno vai tratar isso com vocês de uma maneira mais específica. Concurso formal e concurso material. Vamos lá. Aqui, ambos têm apenas uma conduta. A diferença é que no concurso formal eu tenho uma conduta que gerou um resultado. Enquanto no material é mais, concorda comigo? Mais. Gerou ou não gerou mais de um resultado? Gerou. Concurso formal e material. Diferente, tá? Então vamos lá. Letra C. Presta atenção. Aplica-se aí o princípio da consunção ou absorção. Aí ele está dizendo que aplica-se o princípio da especialidade, né? Bota do lado aí. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção. O fato, gente, ele vai responder por homicídio consumado em concurso formal, certo? Só que nada tem a ver com o conceito de norma especial que ele está trazendo aí, tá bom?
Vamos lá. Na realidade, o crime mais grave, que no caso de homicídio, vai absorver o quê? O crime de disparo. Ele vai responder pelos dois crimes? Não. Eu costumo dizer que aqui a gente vai chamar de princípio da construção. O que é isso? O crime maior come o crime menor. Então, o crime de homicídio vai comer o crime de disparo de fogo. Eu acredito que seja em via pública, né? Deu para entender? Show. Vamos seguindo. Deixa eu subir aqui. Pronto. Letra D. Com a abolício crimes procedida pela Lei nº 11.106 de 2005, para o crime de rapto, cessaram todos os efeitos penais advindo de eventuais condenações, permanecendo, contudo, os efeitos civis. Certo ou errado? Vamos lá. Primeiro, que crime é esse? Crime de rapto. Beleza. Não é que houve um abolício crimes. Abolício crimes, preste atenção, é um instituto a qual eu tenho um crime e ele deixa de existir. Porém, o crime de rapto, hoje ele é considerado como um crime de sequestro. E sequestro hoje é crime ou não é? É crime. E o fato de ele ser crime, não houve uma abolício crimes. Ele mudou apenas a sua denominação e entrou no tipo penal do sequestro. Então, nenhum item está correto. Certo? Professor, o simples fato dele chamar de abolício crimes? Sim. Como é que eu posso chamar isso aí? Princípio da continuidade normativo típica. Anota do lado, por favor. Princípio da continuidade normativo típico. Tá bom? É típico. Princípio da continuidade normativa típica. Já eu volto, tá? Porque senão vai perder todas as informações aqui. Tá bom? Anotem só isso aí. Depois eu tiro as dúvidas de vocês individualmente. 3. Terceira questão. Gabarito, então, da segunda questão. Ficamos sem nenhum, né? A questão aqui tá nula. Porque todos os itens estão errados. Agora sim, eles levaram em consideração, na época, o gabarito letra D. Só que aí foi centrado com recurso e demonstraram-nos que não eram abolício crimes. Era o que eu acabei de dizer, princípio da continuidade normativa. 3. De acordo com as teorias que informam a aplicação da lei penal brasileira no espaço, é correto dizer que, nesse caso, cabe a aplicação. Parou. A questão ela já vai tratar aqui alguns exemplos, tá? Vem comigo. Vai dizer assim, terceira questão. Da lei penal, cadê meu Deus? É correto dizer que, nesse caso, cabe a aplicação. Letra A, da lei argentina, em atenção à regra da territorialidade, uma vez que o crime fora praticado na Argentina. Gente, o fato do crime ter sido praticado na Argentina obrigatoriamente vai ser levado para lá? Vai ser processado e julgado lá? Existe algo chamado princípio da territorialidade, concorda? Os crimes praticados no Brasil serão processados e julgados no Brasil. Porém, existe algo chamado extraterritorialidade, ou que a gente vai chamar agora de território por extensão. Concorda comigo que, embora esteja na Argentina, se estiver em uma embarcação, uma aeronave brasileira, vai ser praticado a lei brasileira. Concorda que, se o Brasil estiver ali uma embarcação em alto mar, uma embarcação brasileira em alto mar, não existe esse ditado de que não existe terra de ninguém, tá? As bancas costumam dizer para vocês, como era terra de ninguém, pode cometer o crime. Se fosse assim, todo mundo queria, no exato momento, ei, é terra de ninguém, todo mundo se matava, macho. Entendeu? Sempre vai ter uma lei. Se não vai te punir na lei de lá, vai te punir na lei daqui. Tá bom? Seguindo. Incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta contra a fé pública. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Essa questão está só um pouquinho confusa, mas também dá pra gente entender, tá bom? Sinfrônico, eu vou chamar isso de extraterritorialidade incondicionada. Onde é que eu consigo visualizar isso aí? Se você quiser, anota o dispositivo lá no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, que ficam sujeitos às leis brasileiras, embora cometidas no estrangeiro.
estrangeiros. O quê? Os crimes contra a administração pública. Se for contra a administração pública, quebraram um navio brasileiro. Brasileira. Sinfrônio, tem tudo isso? Tem. Ainda tem também o artigo 7º, a linha B, tá bom, gente? Considera-se, então, vamos lá. C. Aliás, B, né, ainda. Incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta contra a fé pública. Gente, se atentar aqui contra a fé pública, eu vou aplicar o quê? Pelo amor de Santo Cristo. Eu vou aplicar o quê? A lei brasileira. Sinfrônio, para eu aplicar a lei brasileira de um crime contra a fé pública, sim. Sinfrônio, se for um crime contra a administração pública, também. Se for um crime praticado em embarcação ou aeronave brasileira, se estiver em outro país, aplica-se também a lei brasileira. Tá bom? Vocês já ouviram falar em território estrangeiro por extensão? Território por extensão? Seria mais ou menos assim, ó. Se eu pegar uma casa de praia, você tem uma casa e você tem uma casa de praia. Você manda onde? Na sua casa, concorda comigo? E o fato de você ter uma casa de praia, quem manda lá também? Você. Embora seja um outro bairro, sejam outras pessoas. Então, é território por extensão. É literalmente uma extensão. Se você botar uma extensão na sua tomada aqui e você leva lá para o meio da rua, vai puxar de onde a energia? Da sua casa. Pensa nesse exemplo. Extensão da sua casa. Tá bom? Show, show, show. Então, letra B, incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta contra a fé pública. E, de fato, é incondicionada, não necessita de requisição do ministro da Justiça. Professor, existem casos que o ministro da Justiça ele pode requisitar? Existem. Quais são esses casos? Que isso aí é o que eu vou chamar de condicionada. Quais são os dois casos que o ministro da Justiça pode requisitar? Crimes praticados no estrangeiro contra brasileiro e que o criminoso seja estrangeiro. Ministro da Justiça pode requisitar crime praticado no estrangeiro contra brasileiro e que o criminoso seja estrangeiro. Ou seja, vítima brasileira, criminoso estrangeiro e em local estrangeiro. Professor, qual é uma outra possibilidade que o ministro da Justiça pode? Tem uma possibilidade, só que aqui já é crimes praticados contra a honra do presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. Essas são as situações em que poderá ter requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Nós estamos aí, então, com o ministro Flávio Dino, né? Seria B, tá? Porque sim a lei brasileira que eu vou aplicar e é incondicionada porque está aplicando contra a fé pública. Gente, ó, tudo que mexer com órgão público pode tacar para o Brasil, porque ele vai querer punir. É a mesma coisa, você tem um filho e tem um filho do outro, o vizinho ali. Se você puder, você vai punir pelos dois filhos. Ah, dá para você salvar os dois. Você vai salvar quem? Os dois. Agora, se você só tiver a opção de salvar uma pessoa, tu vai salvar o teu filho ou o filho do vizinho? O seu filho. Então, é interesse. Então, a administração pública, ela sempre tem mais interesse nas coisas dela do que nas coisas do particular. Beleza? Agora sim, essa questão ela é mal formulada, tá certo? Mas a gente também tem que trazer para vocês, porque a banca pode trazer questão mal formulada também, tá bom? C. A C, ela vai dizer exatamente assim pra gente. É condicionada à lei brasileira pelo fato de a conduta ter sido cometida em território estrangeiro. Gente, não é pelo simples fato de a conduta ter sido praticada na Argentina. Por quê? Se os crimes forem praticados na Argentina, que nada tem a ver com território brasileiro por extensão, eu não vou aplicar a lei brasileira. Ele vai ser punido na medida da lei argentina. C também já está errada. D. Condicionada da lei brasileira, já que a conduta integra dois ordenamentos jurídicos. Como é, menino? E o que é que tem a ver? Condicionada à lei brasileira, já que a conduta integra dois ordenamentos jurídicos? Não, porque se é um território por extensão, tem atentar contra a fé pública, significa dizer que quem vai aplicar a lei aqui é a lei brasileira. Falar em alguma coisa pública, vai aplicar a lei brasileira. Fé pública, administração pública, bens públicos, tudo isso vai ser aplicado à lei brasileira. Tá certo? Show! Cadê meu Deus?
Gente, já já, quando a gente terminar as questões, se tiver um tempinho, a gente vai conversando. Dúvida, tá certo? Se não tiver, eu espero vocês. Tire dúvida também, tá, pessoal? Tá bom? Quarta. Em cada um dos itens subsequentes, é apresentada uma situação hipotética relativa à aplicação da lei penal no espaço. Lei penal no espaço. Assinale a alternativa correta. Eita, Sinfrone. Que é a alternativa correta? Vamos lá, não tem problema não. Letra A. Em águas territoriais do Brasil, a bordo de um navio mercante que ostentava a bandeira da Argentina. Parou. Olha aqui o X da questão. Em águas territoriais de quem? Do Brasil. Quem come do meu pirão, experimenta do meu cinturão. Já ouviram esse ditado? Pois é, vamos lá. Em água territorial, a bordo de um navio mercante que ostentava a bandeira da Argentina, um brasileiro praticou um homicídio contra um argentino. Ambos tripulantes da embarcação. Nessa situação, aplicar-se-á a lei da Argentina. Gente, certo ou errado? Errado. Por que, Sinfrone? O próprio artigo 5º, parágrafo 2º, ele vai dizer que considera-se como extensão do território nacional ou estrangeiras as propriedades privadas. Está dizendo alguma coisa de propriedade pública da Argentina? Não, tá? Estrangeira, propriedade privada, desde que ela se ache em território do Brasil. Precisa ou não precisa se achar em território brasileiro? Precisa. E aí, eu frisei com vocês o quê? Em águas territoriais do Brasil. Então, é ou não é um território brasileiro? Sim. Então, por ser um território brasileiro e estar aqui diante de propriedade privada, será aplicada, nesse caso aqui, o bonitinho aqui, como é o nome dele? Tem não, né? O bonitinho aqui vai ser responsabilizado, vai ser processado e julgado perante o Código Penal. Vale ressaltar que o Código Penal, de acordo com a lei penal no espaço, ele aplica-se em todo o território nacional. É diferente dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem a possibilidade de legislar sobre a matéria penal. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui no nosso Brasil, ele é um Código Penal só que abrange todo mundo, o Brasil inteiro. Tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal. Tá? Porque é de competência exclusiva da União legislar sobre matéria penal, processual penal e etc. Tá bom? Nessa situação, aplica-se a lei penal da Argentina. O que é que tá errado? Não é a lei penal da Argentina, é a lei penal brasileira. Tá bom? Em alto mar, a bordo de uma embarcação de recreio que ostentava a bandeira do Brasil, Júlio praticou um crime de latrocínio contra Lauro. Para e interpreta. Em alto mar. Em alto mar é terra de ninguém. Nem é da Espanha, nem é da Alemanha. Vão grifando esses termos que eu estou falando? Nem é da Alemanha, nem é da Espanha, nem é de ninguém. A questão diz, letra B, em alto mar, a bordo de uma embarcação de recreio. Quando ele diz embarcação de recreio, embarcação particular, tá? Embarcação de recreio que ostentava a bandeira do Brasil. Júlio praticou um crime de latrocínio contra Lauro. O que foi que Júlio fez? Júlio roubou e ainda teve o resultado morte. De quem? De Lauro. Nessa situação, eu vou aplicar a lei brasileira. Olha aqui pra mim. Olha o que foi que aconteceu. Tá tendo uma embarcação. Essa embarcação, ela tá em local que eu não sei se é da Espanha, não sei se é da Argentina, não sei de quem é. Então, eu vou chamar isso de alto mar, tá? Vale levar em consideração que também existe espaço aéreo correspondente, que existe um espaço que não é, abre aspas, de ninguém. Mas o fato de ele não ser de ninguém, poderia ser meu, né? Esse espaço. O fato de ele não ser de ninguém, não significa que ali pode ser feito o que quiser, tá? Aqui, olha o que foi que aconteceu. O Júlio, ele cometeu um crime de latrocínio contra Lauro, só que foi em um alto mar. E essa embarcação era brasileira. Quem é que deve processar e julgar Júlio? A lei brasileira. Vamos ver o que o item diz. Em alto mar, a bordo de uma embarcação de recreio que ostentava a bandeira do Brasil, Júlio praticou um crime de latrocínio contra Lauro. Júlio deve ser processado? Sim. Nessa situação, aplica-se a lei penal brasileira. Certo ou errado? Gabarito da questão.
tá? Agora, se não fosse em alto mar, se não fosse em alto mar, fosse na terra de alguém, da Espanha, Alemanha, seria a lei de lá. Por quê? Porque aqui é uma embarcação que não está a serviço do Brasil. Só que quando é em espaço aéreo ou em alto mar, eu puxo para mim, tá bom? C. C vai dizer assim, ó. Um navio mercante que ostentava a bandeira do Brasil naufragou em alto mar. Opa! Se é alto mar, eu já sei que vai ser do Brasil. Sobre os destroços da embarcação, Leonardo ceifou a vida de Bento. Parou, gente. Leonardo deve ser punido? A questão não está falando nada de estado de necessidade, então vamos dar continuidade. Leonardo ceifou a vida de Bento. Nessa situação, aplica-se a legislação do primeiro país em que Leonardo descer à terra após o homicídio, que é por prevenção. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui ele não está brincando de náufrago, não. Certo? Aqui, olha o que a questão está dizendo. Que teve um destroço, era alto mar, ele acabou matando, não foi? Ele acabou matando o amigo dele, o Bento. Então quer dizer que se ele pensar assim, eu acho que eu vou nadar até a Espanha, talvez a lei da Espanha seja mais leve. Não, eu vou para a Espanha, não, eu vou para a França. Talvez a lei da França seja mais leve. É assim? Não. Como ele está falando aqui, em um espaço em que teoricamente seria de ninguém, em alto mar, teoricamente é de ninguém, então quem é que vai puxar? Ele vai ser punido pela lei brasileira. Tá certo? Depois que Leonardo descer à terra, após o homicídio, menina, essa questão aí puxou, viu? Vamos lá. Letra D. A letra D vai dizer assim. Wesley, cônsul honorário no Brasil, no país BBB, exasperou-se com a secretária do consulado daquela república, por causa de um ex-namorado dela, tendo-a constrangido, mediante violência, a manter com ele uma conjunção carnal e uma cópula anal. Nessa situação, pelo fato de o autor dos eventos ser funcionário consular, aplica-se a lei do país BBB. Gente, aí vai falar algo chamado as imunidades diplomáticas. Por quê? Porque a Convenção de Viena, ela trouxe isso aí pra gente, tá bom, gente? É a número 56435, tá? A lei 56435, lá de 1965, ela vai trazer que os agentes diplomáticos e também ainda os funcionários das organizações internacionais, quando eles estiverem em serviço. Se não tiver serviço, não tem nada a ver. Por exemplo, férias e etc. Tá bom? Não podem ser presos ou processados sem a devida autorização. De quem? Do país. Eles representam o país, então eles vão precisar da devida autorização do país, desde que eles estejam em serviço. Tá bom? Vamos lá. Sinfonia, quando for os cônsules, eles possuem imunidade. Possuem. De que eles gozam, só que a imunidade é limitada. E é exclusivamente de que eles gozam de limitada. Lembra disso, professor, pelo amor de Deus. Os atos de ofícios, eles abrangem ou não abrangem? Abrangem. Os crimes sexuais, na assertiva. Tratou ou não tratou de crime sexual? Falou ou não falou de estupro? Falou. E ele falou exatamente. Só que aqui, entenda, eu vou priorizar os tópicos processuais, porque mais tarde vocês terão especificadamente só a parte de penal, tá bom? Mas tá dando para entender, né? Ó, resolvemos aí 4 questõezinhas. Aqui, alguém tem alguma dúvida? Competência, ela é muito decoreba, ela é muito escrita, tá bom? Oi, meu bem, conte-me mais. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, ó, surgiu uma dúvida na letra A, tá? Olha o que a letra A diz. Ela vai dizer assim, ó, em águas territórios do Brasil, a bordo de um navio mercante que ostentava a bandeira da Argentina, um brasileiro praticou um homicídio contra um argentino, ambos tripulantes da embarcação. Nessa situação, aplica-se a lei penal da Argentina. Não é a lei penal da Argentina. Por quê?
aqui o navio é da Argentina. É, mas não tá a serviço, não tá nada do governo, não tá nada. Ele tá aqui. Seria uma expressão a recreio. Entendeu? É normal, tá bom? Por isso que eu não vou aplicar a lei penal da Argentina. Tá bom? Mais alguém? Posso passar? Eu vou sempre fazer assim por bloco, tá certo, gente? Que fica mais organizadinho, tá? Quinta. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Grifa o nome correto para mim, por favor. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. Olha o que, a questão está pedindo. Eu quero saber o que é extensão do território do Brasil. Então, já estou deduzindo que vai ser fora, né? Do território nacional, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza privada, onde quer que se encontre. Não é de natureza privada, é de natureza pública, né? Professor, onde é que eu não consegui encontrar isso aí? Você vai ver isso daí lá no artigo 5º, parágrafo 1º, tá, gente? Ele vai falar aí, ó, desde que se encontre respectivamente no espaço aéreo ou em alto mar. 2. Já escreveu um falsozinho aí do lado, né? Sinfrônico. Como eu já escrevi isso aí, já dá para eu saber qual é a resposta? Não sei. Vamos descer para entender. Todas estão corretas. Está correta apenas a alternativa 1. Errado. A 1 já está o quê? Falsa. Então, eu já consigo eliminar a letra D. Tá bom? Só dá para eliminar D, é? Letra A. Então, letra A também está errada, porque não são todas que estão corretas, uma vez que a 1 também já está errada. Então, agora, preste atenção como você já ganhou 50% de possibilidade. Ah? Vamos ao inciso 2. Número 2. A extraterritorialidade incondicionada aplica-se aos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Gente, aplica-se a extraterritorialidade, não é incondicionada. É uma extraterritorialidade condicionada. Esse item aí foi cruel, viu? Mais uma vez. A extraterritorialidade incondicionada aplica-se aos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Errado, Sinfrônico. Toda vida em que falar em que o Brasil se obrigou a reprimir determinada situação e é uma extensão, o que é que eu devo fazer? A extraterritorialidade. Certo, mas é uma extraterritorialidade com a necessidade de uma condição. Que aí eles vão fazer a análise das devidas condições. Tá certo? Então, risca no item 2, não é incondicionada, e sim condicionada. Beleza? A 2 também tá errada. Eu vou colocar um falsozinho aqui do lado dela. Vamos ver se já dá para resolver, né? Já dá? Mas vamos ver. Estão erradas todas as alternativas. Estão corretas apenas a alternativa 2 e 3. A 2 está errada. Então, vamos ver qual é o erro da 3, já que a gente já encontrou, né? 3. A sentença penal estrangeira pode ser homologada no Brasil. Para sujeitar o condenado ao cumprimento de pena. Anotem ao lado que diz assim, lá no artigo 9º, a homologação de sentença estrangeira somente vai produzir os efeitos, Sinfrônico. Que efeitos? Para obrigar o condenado a reparar o dano, as restituições e outros efeitos civis, ou ainda para sujeitá-lo a uma medida de segurança. Tá bom? Anota aí. E não para o cumprimento de pena. Anota artigo 9º do Código Penal Brasileiro. Bom? Próxima questão. 6ª. Olha aqui para mim, ó. Aqui ele já vai trabalhar na 6ª questão a lei processual. 6ª ele vai dizer assim, ó. Considerando a disciplina da aplicação da lei processual penal e os tratados e convenções internacionais, assinale a alternativa correta. Sinfrônico, quando ele diz assim pra gente, vai assinalar, ou quando ele diz assim pra gente, ó, deixa eu até escrever aqui para você do online também. Os tratados e as convenções internacionais. Parou. O CPP, ele também tem amplitude nacional. Ele aplica-se em todo o território nacional. Óbvio que isso é a regra. Por quê? Quando versar sobre crimes militares, eu vou aplicar o CPP? Não, eu vou aplicar o CPP
M, que é o Código de Processo Penal Militar. Quando falar sobre os crimes da lei de imprensa, embora essa lei já tenha sido dada em constitucional, mas quando conversar sobre os crimes da lei de imprensa, eu também vou falar sobre isso, tá? Por quê? Porque não foi retirado do código ainda. Professor, quando falar sobre regras, tratados, convenções de direito internacional, eu não vou aplicar o CPP e eu vou aplicar a especificidade. Tá bom, gente? Vamos lá. Considerando a disciplina que a aplicação da lei penal, processual penal e os tratados e convenções internacionais, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei processual penal aplica-se desde logo. Correto, Sinfrônio? Sempre que tiver uma lei processual penal, ela vai aplicar daqui para frente. Que efeito é esse que eu chamo no ordenamento jurídico brasileiro? Eu vou chamar de um efeito ex nunc, ó. Pá, ela tem a aplicação imediata e é daqui para frente. Diferente da norma penal. A norma penal, ela pode ou não pode retroagir? Pode. Só que ela pode retroagir desde que seja para beneficiar o... Só que aqui a questão foi bem incisiva quando ele diz da norma processual penal. Tá certo? Vamos lá. Até aqui tá certo, né? Na letra A, a lei processual penal aplica-se desde logo, conformando um complexo de princípios e regras processuais penais próprios, vedada a suplementação pelos princípios gerais do direito. Gente, o artigo 3º ele vai dizer que ele traz a possibilidade da aplicação supletiva dos princípios gerais do direito. Vocês aprenderam isso lá na introdução ao estudo de direito? Vocês aprendem princípios para quê? Claro, meu amigo. De princípio em princípio, a gente vai criando lei, a gente vai revogando lei, tá bom? A gente vai criando teses defensivas, teses de acusação, tudo isso em decorrência dos princípios. E ainda existe princípio superior a outro princípio? Não. Certo? Ah, professor, porque tem o princípio do indúbio pro réu, o princípio do indúbio pro societate. Ambos dizem coisas totalmente distintas. Ok, mas não significa que um esteja errado. Tá bom? Então, é vedada a suplementação pelos princípios gerais de direito? É a parte que está errada, porque não é vedada. Tá bom? Show, Sinfrônio. B. A superveniência de lei processual penal. A superveniência de lei processual penal que modifique determinado procedimento determina a renovação dos atos já praticados. Olha o que o item está querendo dizer aqui para você, ó. Gente, o CPP, eu te disse que ele tem a aplicação com efeito ex nunc. Concorda comigo? Olha aqui, ó. Bem aqui, chegou a nova lei, é a Lei X. O efeito da Lei X, ela vai ter vigência para cá, daqui para frente. Concorda comigo? Certo. O item está dizendo que quando houver uma nova lei que venha a dizer isso, a superveniência de lei processual penal que modifique determinado procedimento determina a renovação dos atos já praticados. A lei está querendo dizer que os atos que foram praticados daqui para trás, eles devem ser renovados. Teoricamente deve fazer isso. Mas não é. A aplicação que eu disse para vocês é de que é efeito ex nunc, é daqui para frente. Bate na nuca, ex nunc. Bate aqui, vai para onde? Nuca, vai para frente. Bate na testa, vai para onde? Para trás. Efeito ex tunc, testa vai para trás. Efeito ex nunc, nuca vai para frente. Então, a lei processual penal, ela tem a aplicação imediata e o seu efeito aqui vai ser um efeito ex nunc. Ela vai gerar efeito daqui para sem prejuízo dos atos que já tiverem sido realizados ou praticados, tá? Os atos que ainda não foram praticados, sem nenhum problema, porque eles não foram praticados aqui, mas agora, quando eles forem praticados, eles serão praticados sob a vigência da lei nova, que no caso é a Lei X, tá bom? Lendo mais uma vez, a superveniência da lei processual penal que modifique o determinado procedimento determina a renovação dos atos já praticados. Errado, não vai ter renovação dos atos já praticados. Agora, os atos que ainda não foram praticados serão sim aplicados sob a vigência da lei nova. Tá bom? Não confunda com o direito penal. O direito penal vai dizer que, mas agora chegou uma lei que agravou. Ei, mas quando eu pratiquei, eu vou levar em consideração o momento do crime, é o momento da ação ou
omissão. Então, o tempo do crime vai ser levado em consideração a lei da época que eu cometi. Certo? Por exemplo, meu Deus, esqueci o nome agora do crime, cara. Meu Deus, do chifre. Esqueci o nome, cara. Não é biga... É adultério. É. Não, calma. Adultério antigamente era crime. Depois deixou de ser crime. Por quê? Porque todo mundo passava chifre, todo mundo levava chifre. E assim vai, né? Menos eu, né? Mas vamos lá. Sinfrônio. Olha aqui, ó. Quando eles puniam na época do crime, sim ou não? Sim. Sim. Só que o fato de quando chegou uma lei nova, fazendo um abolício crimes, abrangeu os efeitos das pessoas que tinham sido condenadas. Mesmo das pessoas que já tenham sido condenadas, transitadas e julgadas. Porque nós estávamos falando de lei penal. Agora, lei processual, se os atos já foram realizados, não volta. Tá bom? Sinfronia é um artigo tão pequeno, mas é tanta informação. Pois é, seja bem-vindo. Vamos lá. Gabarito, então, a superveniência da lei processual penal determina que seja modificada a determinada procedimento, determina a renovação dos atos já praticados. Show! Qual é agora, hein? Vamos para C. A lei processual penal não admite a interpretação extensiva, ainda que admite a aplicação lógica. Não admite a interpretação extensiva? Certo ou errado? Errado. Se vocês pararem para pensar, gente, a lei ela traz lá no seu artigo 3º que é plenamente possível, tá bom? Admite a interpretação extensiva e ainda a aplicação analógica. E o item diz que a lei processual penal não admite a interpretação extensiva, ainda que admitida a aplicação analógica. Item está incorreto. Letra D. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade sem prejuízo que processo se prossiga. Certo ou errado? Certo. Agora, cuidado. Esse item ele trouxe várias informações. E eu vou ler de novo, trazendo as observações. Letra D. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Claro, existe algo chamado princípio do juízo natural. E eu preciso, sim, eu não posso ser levado a qualquer pessoa para ser punido. O Estado, ele se organizou para que tivesse alguém que tivesse competência para julgar. O jus poniendi, ele é de maneira exclusiva do Estado, que é exercido na presença da autoridade judiciária. Continuando. A presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei exercer as funções judiciais e tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável. Que princípio é esse? Princípio da razoável duração do processo. Por que, Sinfrônio? Porque ninguém pode ter pena de caráter perpétuo. E poderia, então, ter o resto da vida sendo processado. Não pode, porque existe algo, princípio da razoável duração do processo. Agora, eu não posso justificar essa razoável duração do processo com uma querer... Ai, agora eu peguei um processo aqui que eu odeio aquele cara. Bora. É hoje que eu vou protocolar. Amanhã o Ministério Público se manifesta. Tá certo isso? Porque não está sendo razoável. Está sendo desproporcional com os demais processos. Gabarito, então, letra D, né? Direito a ser julgado e imposto em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Ou a ser posto em liberdade. O que é que ele está querendo dizer? Que existe a liberdade provisória. E ainda vale ressaltar que se o juízo identifica que houve ilegalidade no ato da sua prisão, o juízo deve relaxar a sua prisão. Sob pena, dependendo se houver um dolo específico, de cometer, inclusive, um abuso de autoridade. Tá? Gabarito, então, letra D de Deus vai ajudar a gente a passar nessa prova aí o mais rápido possível. Sétima. Foi instaurado um inquérito policial para apurar a suposta prática de um crime de estelionato. Qual crime, hein? Estelionato. Figurando Valéria como vítima e Júlio César como indiciado. Opa, Júlio provavelmente cometeu o crime contra Valéria.
Após a realização de diversas diligências e a apresentação de relatório conclusivo por parte da autoridade policial, o MP analisou os elementos informativos e encaminhou ao Judiciário a promoção do arquivamento. Parou, gente? O Ministério Público está sendo inerte? Não, ele está fazendo algo. E o fato de ele estar fazendo algo faz com que ele não possa existir uma ação penal privada subsidiária da pública. Só é possível ação penal privada subsidiária da pública quando houver inércia ministerial. 5 dias para oferecer a denúncia estando o investigado ou indiciado preso, 15 dias estando o investigado ou indiciado solto. Não confunda com prazo de inquérito policial. Eu vi na cara de gente que confundiu, tá? Entendendo pela inexistência de justa causa. Ao tomar conhecimento, Valéria fica revoltada com a conduta do órgão ministerial, pois está convicta de que Júlio César seria o autor do delito. Diante disso, ela apresenta uma queixa iniciando a ação penal privada subsidiária da pública. Cuidado, gente, ó. Porque o estelionato aqui, atualmente, ele mudou. Certo? E essa questão, ela é antiga. Mas eu preciso te explicar. Se a gente parar para pensar, somente vai se proceder mediante representação, porque antigamente ele era um crime de ação penal pública incondicionado. Agora ele precisa do interesse da vítima. A vítima precisa realmente querer. Meu amigo, que já estava ruim. Sem a vítima querer, agora que tá melhor ainda, né? Mas vamos lá. Toda vida que falar, ó, a administração pública, eu já disse pra vocês, foi? Teve a administração pública no meio? Vai querer representação de alguma coisa? Não. A administração pública, seja ela direta ou indireta, que envolva criança, que envolva adolescente, que envolva pessoa com deficiência mental, que envolva pessoa maior de 70 anos, tudo isso daí é incondicionado. Mas aqui, o estelionato, se envolver criança, é incondicionado. Se envolver maior de 70 anos, é incondicionada. Se envolver adolescente, é incondicionada. Se envolver pessoa deficiência mental, é incondicionada. Mas aqui tá dizendo que Valéria tem alguma dessas condições? Não. Só que essa questão eu tô dizendo pra vocês que ela é antiga. E o fato de ela ser antiga, eu não vou perder a questão só por isso, porque a questão não estava te perguntando conhecimento de direito penal. Ela está te perguntando o conhecimento de ação penal, no caso, ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Show. Continuando. Opa. Vamos lá. Iniciando a ação penal privada. Quando iniciada a análise da ação penal privada, subsidiária da pública, deverá o órgão do judiciário. Gente, ela não poderia ter entrado com a ação penal privada subsidiária da pública. Porque para ela entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, precisaria que o Ministério Público tivesse sido inerte. E ele não foi inerte uma vez que ele fez um pedido que a gente vai chamar de promoção pelo arquivamento. E essa promoção pelo arquivamento aqui fez aqui o que a gente vai chamar de motivação. Ele fez algo, ou seja, ele não foi inerte. E se ele fez algo, não é possível que o particular entre. Esqueça que o estelionato mudou, tá? Esqueça que o estelionato mudou. Sinfrônio, aqui tem prazo para isso? Tem. O Ministério Público, se o investigado estiver preso e se o investigado estiver solto, o MP tem quantos dias para oferecer a denúncia se ele estiver preso? 5 dias. E se ele estiver solto? 15 dias. Agora, Sinfrônio, se exasperar esse prazo, se passar esse prazo dos 5 dias, se passar o prazo dos 15 dias, meu amigo, e o Ministério Público não fizer nada, se ele ficar de braços cruzados, ele está sendo inerte. Se ele estiver sendo inerte, aí sim é possível, aí sim, se passar esse prazo, se passar o prazo, e o MP estiver inerte, cabe uma ação penal privada da pública. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nesse caso, o juiz deveria ter recebido? Não, porque o MP não foi inerte. Ele deveria dizer assim, ó, eu não vou aceitar porque você tá fazendo errado. O MP não foi inerte. Tá bom? Sinfrônio,
E aqui, a ação penal é o quê? Ela é privada, mas ela está sendo subsidiária de quem? Da pública. O dono dela mesmo vai ser o MP. Então não vai ocorrer hipótese de decadência, não vai ocorrer hipótese de perempção, naquelas situações que é o que eu vou chamar das causas extintivas de punibilidade, lá do artigo 68 do Código de Processo Penal. Tá bom? Vamos lá. Nessa situação, o judiciário deveria receber a inicial acusatória. E caso o ofendido deixe de promover o andamento do processo, por 30 dias seguidos, deverá ser reconhecida a perempção. Cara, eu acabei de te dizer isso aqui. Primeiro, não era para o juízo ter recebido. E se o MP fosse inerte e tivesse entrado com a ação penal privada subsidiária da pública, mesmo assim não daria para ter uma hipótese de perempção. Só para recapitular, as hipóteses de perempção, quais são elas? Passar 30 dias sem movimentar, passar 60 dias com a morte do ofendido e você, ascendente, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, não se manifestar. Você faltar aos atos solicitados pelo juízo. Em fase de alegações finais, se você não pleitear a condenação. Tudo isso são hipóteses de perempção, que são causas extintivas de punibilidade, do artigo 68 do Código do Processo Penal. Essas causas extintivas aqui, elas só cabem nas ações penais privadas. B. Não deve receber a inicial acusatória. Por que, Sinfrônio, que não deve receber a inicial acusatória? Ela deve ou não deve? Não deve. Vamos lá, vamos ver, né? Vale? Vou ler aqui. Pronto. B. Não deve receber a inicial acusatória, tendo em vista que não houve omissão do Ministério Público. Certo ou errado até aqui? Certo. O MP não foi inerte a justificar a ação penal privada subsidiária da pública. É o gabarito da questão. Sinfrônio, pode ter ação penal privada? Pode. Pode. Não entendeu, bebê? Não, olha aqui, ó. Sinfrônio, ação penal aqui, antigamente era pública, certo? Incondicionada. Só que o que foi que aconteceu? Esquece que mudou, só para analisar a parte processual. O MP, ele promoveu pelo arquivamento. Ele foi inerte? Não. Então, se ele tivesse ficado calado, seria inerte. E se ele tivesse calado, caberia oferecer uma ação penal, propor uma ação penal privada subsidiária da... Quem não dá assistência, abre prazo para concorrência. Se o MP não fez, outro vem e faz. Só que aqui, o MP fez algo. Ele promoveu pelo arquivamento. Então, não é possível receber a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Gabarito, então, letra B de bola. 3. O juízo deveria receber a inicial acusatória, passando o ofendido a figurar como parte do processo, não podendo o MP aditar a queixa oferecida. Errado, gente. Eu te disse que mesmo assim o titular da ação quem era? O Ministério Público. Então, se o Ministério Público fez, esqueceu de fazer, o particular veio e fez, ainda o dono é o Ministério Público. Se o particular vier a fazer coisa errada, se o particular estiver fazendo, tipo assim, porcaria no processo, o Ministério Público vem lá e toma. O MP pode aditar, pode repudiar, pode oferecer uma denúncia substitutiva da queixa, pode fazer tudo isso. Agora, quando? Quando ele receber. Nesse caso, sequer era para ter recebido. Tá bom? Então, gabarito, letra B mesmo, tá? Mas vamos ver a D, né? D vai dizer assim. Deve receber já tá errada. Não deve receber a inicial acusatória, tá? Gente, mais um bloco de 4 questões. Alguém ficou com alguma dúvida? Show. Vamos lá. 8ª. Sobre os temas queixa, perdão e renúncia, assinale a alternativa incorreta. Ela já está me restringindo a ação penal privada. Letra A. A renúncia vai dizer assim para mim. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Bateu dúvida? Ela quer o item certo ou errado na questão? Ela quer o errado. Presta atenção. Renunciar. Se 10 pessoas cometeram um crime contra mim, eu devo processar as 10? Não, eu posso, porque é privada. Agora,
Se eu for perdoar, se eu for renunciar ao direito que eu tenho em face de um, estende a todos. Ou tem um ditado que o pessoal brinca assim, ó. Ou bota tudo ou não bota, ou processa todo mundo ou não processa ninguém. Aqui nesse caso, a renúncia que ele dá a um estende a todos os... Eu vou ler de novo. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Corretíssimo. B. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, produzindo efeito em relação ao que recusar. Certo? Presta atenção. Peguei vocês, onde eu queria. Vamos lá. Renúncia e perdão. Olha aqui. Tudo isso aqui é processo. O perdão, começa com que letra? P. P de posterior. Ou seja, já entrou no processo. Já é uma fase posterior ao processo. Concorda? Agora, a letra R de renúncia começa com a letra R. Então, ó, ela está antes do processo. Renúncia é só tu lembrar de marcha, ré. E aqui é P de posterior. Renúncia é antes do processo. Se eu renunciar, eu estou abrindo mão de processar. Se eu perdoar, eu já processei, mas eu vou te perdoar. Aí eu te pergunto, se todos dessa sala tiverem cometido crime contra mim, eu posso renunciar ao direito só de um? Não. Ou renuncia de todos ou de nenhum. Se eu processei vocês, já iniciou ou não iniciou o processo? Iniciou. Então é renúncia ou é perdão? Perdão porque é posterior. Mas o meu perdão, eu não posso escolher só a uma pessoa. O meu perdão, se eu quiser perdoar, eu perdoo a todos. E ainda existe algo chamado perdão tácito. Eu ofereço perdão dentro dos autos. Você tem até 3 dias para dizer se aceita ou não o meu perdão. Se todos dessa sala, inclusive vocês do online, eu peticionar, ó, eu tô perdoando todos vocês. Se vocês passarem 3 dias e não me falarem nada, vai ocorrer um perdão tácito. Agora, se todos vocês peticionam no processo, dizendo assim, ó, eu aceito o perdão, extingue a punibilidade. Como é teu nome? Francieda? Só que a única pessoa que colocou, a Francieda colocou assim, ó, ei, não, eu não aceito esse perdão, não. Não quero, não, eu não quero ser perdoado. Por quê? Porque ela vai conseguir provar que ela é inocente no final. Aí o que é que vai acontecer? O perdão se estende a todo mundo, menos a ela que não aceitou. Mas eu dei para todo mundo. Mas ela que não aceitou. Beleza? Renúncia e perdão? Tranquilo. Então eu vou ler de novo. Letra B. Vai dizer assim, ó. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos. Certo? Inclusive os efeitos ao que se recusar. Ao que se recusar, não. Tá bom? Se o homem trai a mulher, aí ele diz assim, amor, me perdoa. Ela, não, vou perdoar todos os outros filhos, mas esse daqui eu não vou perdoar, não. C. Ah, então gabarito já é a letra B, né? C. A queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará ao processo de todos. Opa! Se eu vou entrar com queixa em face de um, tem que ser em face de todo. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Correto, gabarito? Na letra B de bola, eu sempre dou um exemplo assim, gente, ó. B de bola, o banheiro da casa de vocês. Vocês dividem com todo mundo? Não. É indivisível, só para o pessoal da família. O pessoal do meio da rua, deixa eu usar teu banheiro aí. Não, é indivisível, amigo. Só a gente mesmo. D. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo MP, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes. Gente, onde é que eu consigo saber isso aí? Lá no artigo 45 ele diz isso pra gente, então também certinho. Tanto é que o MP, gente, ele vai sempre ficar ali, ó, atento ao que tá acontecendo. Tá bom? Então, gabarito, letra
B de bola, porque ele pede um incorreto. Nona. Considere as seguintes assertivas sobre as espécies de ação penal, de acordo com o Código de Processo Penal. Vamos lá. Um vai dizer assim: na ação penal privada, já a lei circula, que você já vai precisar entender o que é que a questão está querendo dizer para você, tá? Na ação penal privada, o que é que vai acontecer, Sinfrônio, pelo amor de Deus? Comparecendo mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o descendente e, em seguida, pela ordem, o cônjuge e ascendente, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da incidência ou a abandone. Errado. Existe algo chamado linha sucessória, ou também chamado de linha preferencial. Na ação penal privada exclusiva, o que que acontece, Sinfrônio? Na ação penal privada exclusiva, que letra é essa aqui? Se eu cortar o pauzinho do meio, virou quantas letras laterais? Quantos pauzinhos laterais? 2 laterais. 2. Então aqui tanto pode o ofendido, quanto pode o representante legal. E esse representante legal, algumas vezes o ofendido aqui, ele pode ter sido declarado morto, ele pode ter problemas mentais, e aí ele precisa de alguém chamado representante legal. Esse representante pode ser que exista essa figura aqui, ó. Essa figura. E decora nessa ordem: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aí a questão diz assim, ó: terá preferência o descendente e, em seguida, pela ordem, o cônjuge. A ordem tá certa? Não. A ordem deve ser essa daqui, ó. Preferencialmente essa aqui. Primeiro cônjuge, segundo ascendente, descendente e irmão. Então a ordem está errada, né? Então o item tá certo ou errado? Errado. Dois. Seja qual for o crime, eu tenho medo quando começa com isso. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, a ação penal será pública. Eu não vou responder essa daí para você. Olha aqui. Na ação penal pública condicionada, o direito... Desculpa. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União. A União não é pública. A ação penal será o quê, então? Pública. Então, a 2 está certo. Sinfrônio já dá para achar o gabarito, dá? Eu já vou eliminar a letra A. Eu já vou eliminar a letra C. Só. Vai precisar saber, né? A outra ainda. 3. Na ação penal pública condicionada, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do MP ou à autoridade policial. Certíssimo. Ele está dizendo aí algo chamado representação. Essa representação, ela pode ser feita de forma escrita, mas ela também pode ser de forma oral. Por quê? Imagine a pessoa que ela não saiba escrever, seja um analfabeto. Ela iria ficar longe do Poder Judiciário por conta de ser analfabeta? Não, tá? E essa representação, ela pode ser encaminhada ao MP, ao juiz ou ao delegado. Ixi, então já sabemos, né, o gabarito? 2 e 3 estão corretos. Gabarito, letra D de Deus vai nos ajudar. As ações penais podem ser classificadas como públicas e incondicionadas, públicas condicionadas à representação ou à requisição do ministro da Justiça, ou ainda ação penal privada. Show! A respeito dessas modalidades, assinale a alternativa correta. Letra A. A representação feita pelo ofendido é retratável até o momento do recebimento da denúncia. Certo ou errado?
Artigo 25 diz assim pra gente, ó. Retratação artigo 25. A retratação será irretratável, a partir do oferecimento aí tá dizendo do recebimento. Só tem um caso que é do recebimento. É na Lei Maria da Penha. Será irretratável a partir do recebimento. Como é que eu posso decorar isso aqui, Sinfrônio? E ofereceu, fudeu. E ofereceu, fudeu. Se já ofereceu, fudeu. Não dá mais pra me retratar. Eu quero me retratar. Ih, amigo, fudeu. Por quê? Ofereceu? Ih, ofereceu, fudeu. Agora, na Lei Maria da Penha, com as mulheres vocês devem recebê-las bem. Concordam comigo ou não? Então, receber, Maria da Penha, recebimento. Pessoal, é loucura. É loucura. Mas o importante é acertar. Tá bom? Então, já vi que a letra A está errada. Vamos à letra B. Letra B vai dizer assim: seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação penal será pública. Eu já morri de falar isso aqui 10 vezes para vocês. Falou em bem da União, interesse da União, a ação penal será pública. Agora, tem que ter cuidado com uma coisa só. No que concerne a algo chamado legitimidade concorrente. Quando o cara é agente público, está no exercício de suas funções e ele é violado, ele tem um crime cometido contra ele, como? Contra a sua honra. Mas quando viola a honra daquele servidor, tá ou não tá violando a honra pessoal do servidor também? Tá. Isso tanto o MP pode, por meio de uma ação penal pública condicionada à representação, quanto o particular também pode, por meio de uma ação penal privada, que é a queixa-crime. Por isso que eu chamo de legitimidade concorrente, tá? Legitimidade que o particular pode ir pelo MP ou o particular pode ir sozinho. Legitimidade concorrente. Gabarito, então, letra B. Vamos lá. O direito de representação não possui uma forma pré-determinada, podendo ser exercido mediante declaração pessoal do ofendido ou de procurador com poderes gerais. Poderes gerais? Não, são poderes específicos, de maneira escrita ou oral. Beleza. Pode ou não pode ser escrita ou oral? Anotei nesse instante aqui, tá? Feito ao juiz, ao MP ou à autoridade polícia. Gente, ó, o resto do item tá todo certo. Só que não são poderes gerais, são poderes especiais. Tá bom? D. No caso de morte do ofendido, se a ação penal for de natureza privada, não for classificada como personalíssima, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, certo ou errado? Passa. Aquela linhazinha, CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Na ação passará ao cônjuge, passa ou não passa? Passa. Ao companheiro, também, a mesma coisa. Ao ascendente, passa. E aos descendentes, também. Mas não ao irmão, é o erro da questão. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Ó a dancinha, só pra tu lembrar, ó. Cônjuge, ascendente, quem vê lá de trás? Descendente, irmão. Então, ó, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. É só pra tu não esquecer. Olha pro fiscal e faz. Ei. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Como é o nome dessa linha? Linha sucessória. Ou também chamada linha preferencial. Mas também não tem problema. A jurisprudência entende que é a mesma coisa, tá bom? Aí pode, viu? 11. O senhor Rui dos Santos
Após ser vítima do delito de roubo perpetrado por Ney da Silva, Ney é quem? O ladrão. Preso em flagrante delito, ao tomar conhecimento de que o promotor de justiça havia perdido o prazo de 5 dias. Opa! O MP tinha quantos dias para oferecer a denúncia, estando o cara preso? 5 dias. Se passar os 5 dias e o MP ficar inerte, cabe ação penal privada subsidiária da... Mas é só se o MP ficar in... Se o MP requisitar novas diligências, não foi inerte. Se ele promover por arquivamento, não foi inerte. Se ele ficar parado sem fazer nada, foi inerte. Cabe ação penal privada subsidiária da pública. Para oferecer a denúncia, resolve intentar uma ação penal privada subsidiária da pública. Foi certo, gente, isso aí que ele fez? Passou o prazo e ele não fez nada, né? Tá bom. Por meio da queixa-crime. Decorrido alguns dias, incomodado pelo trabalho e pelo desgaste emocional, o querelante resolve desistir da ação. Essa medida acarretará. Professor, na ação penal privada eu posso desistir? Posso. Mas não posso na ação penal privada subsidiária da... Porque ela não é minha. Eu só estou quebrando um galho. Ela é do Ministério. Se ela não quiser mais aquela ação, ela pode pegar o beco e quem é que vai assumir? O próprio Ministério Público, que é o titular da ação. Tá? Então, nesse caso, foi exatamente. Passou, entrou ali com a ação penal privada subsidiária da pública, não estava mais aguentando por conta do desgaste emocional, resolveu querer pegar o beco. Aí, o que, é que vai acontecer? Vai ocorrer decadência? Não. Perempção? Não. Quem é que vai assumir a ação? Ministério Público. Letra A. Esta medida acarretará. Letra A. A decadência do direito de ação? Errado. Decadência, gente, é um prazo decadencial de 6 meses, contados via de regra da data do conhecimento da autoria, ou nesse caso aqui, é da data da inércia do Ministério Público. B. Ocorreu a perempção da ação. Perempção da ação? Não. Perempção não vai caber aqui por ser ação penal pública. C. Ocorreu a extinção de punibilidade. Gente, pelo amor de Deus, não tem causa nenhuma extintiva de punibilidade. E letra D. Ocorrer a retomada da titularidade da ação pelo MP, que já atuava como assistente litisconsorcial. O MP em algum momento sumiu, mas ele estava sempre, ó, de olho. Tá bom? Gabarito, então, letra D de Deus. Vai ajudar a gente. 12. Posso ir, gente? Já tô tão na frente aqui pra saber se as questões estavam tudo direitinho. Já tô na 12 aqui, ainda tá na 10. Vamos lá. José, um comerciante local, procura a autoridade policial para comunicar uma calúnia que sofreu. Calúnia é um crime de ação penal privada. Trata-se de... Letra... Oh, meu Deus, já foi a resposta da questão. Trata-se de, letra A, uma ação penal pública condicionada à representação. Já está errado, porque não é uma ação penal pública condicionada à representação. Tá? Vamos lá. Mas vamos terminar, né? Motivo pelo qual a autoridade policial receberá a comunicação verbal de José como representação e determinará que ele seja reduzido a termo instaurando um inquérito. Não, gente. Pelo amor de Deus. B. Deixa eu apagar aqui. B. A ação penal pública incondicionada, que independe de representação. A calúnia é um crime contra a honra, e a gente já viu que os crimes contra a honra, salvo naquela condição ali do presidente da República, etc., porque vai ser do ministro da Justiça, crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. Tá? Letra B. Ação penal pública incondicionada, que independe de representação. Errado, depende da representação e não é uma ação penal incondicionada, é uma ação penal privada. Motivo pelo qual a autoridade policial instaurará o devido inquérito policial independente de vontade do ofendido. Errado. Precisa da vontade dele. C. A ação penal privada personalíssima, motivo pelo qual a autoridade policial instaurará o inquérito policial, se José o requerer, orientando ainda a oferecer uma queixa-crime ao juiz competente. Errado, só está errado o começo. A ação penal privada não é personalíssima.
ela é uma ação penal privada exclusiva. Se quiser anotar, só existe um caso. Eu acho tão lindo quando diz, se quiser anotar, todo mundo pega o papel e... Só existe um caso de ação penal privada personalíssima. Artigo 236 do Código Penal, que vai falar sobre o erro no casamento. Só existe um caso de personalíssimo. E é esse que eu tô falando, de algum código de casamento? Não. Tô falando de calúnia. Calúnia é um crime de ação penal privada exclusiva. Artigo 236 do Código Penal. Tá? Personalíssima, artigo 236 do Código Penal. Artigo 236. Aí escreve do lado, erro sobre o casamento. Só isso. C, eu já vi que não é personalíssimo. D, ação penal privada e exclusiva, motivo pelo qual a autoridade policial instaurará um inquérito. Opa! Ação penal privada o quê? Exclusiva, massa. Motivo pelo qual a autoridade policial instaurará um inquérito policial, se José o requerer. Certo? Que é a representação, concorda comigo? Orientando ainda a oferecer uma queixa-crime ao juízo competente. Gabarito da questão, letra D de Deus, né? Vamos lá, gente, ó. Estão perguntando sobre a personalíssima do casamento. Já bateu mais 4, vou abrir agora, tá? Personalíssima só existe um caso. É quando, por exemplo, eu vou casar com minha irmã, mas ela não sabe que ela é minha irmã. Aí eu arquitetei tudo isso e eu casei com ela. Aí depois ela descobriu, teve a ação na justiça, divórcio, excluiu aquela possibilidade do casamento ali que não dava pra gente casar, tá? O ato era nulo. Aí foi nulo, né? Aí ela vai dizer assim, porque eu aprontei isso com ela, ela pode me processar. Mas quando fala personalíssima, é só ela. Se ela morrer, não passa para novo cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Porque é personalíssima. Personalíssima, só tem. Como é que eu anoto isso para vocês? Ó, só para vocês lembrarem. Personalíssima. Que letra é essa? É um P. Quantos paus eu tenho aqui? Isso aqui é o quê? Um bucho. Olha aqui pra mim. Aqui só existe um caso, que é da ofendida. Olha aqui. Qual é um pauzinho? Só é o pauzinho aqui, só um. Então é só o pauzinho do ofendido ou da ofendida. Qual é o maior bucho da vida do homem ou da mulher? Pois pronto. Maior erro, casamento. Artigo 236, personalíssimo. Eu duvido que cair tu vai errar. É assim, não adianta eu querer falar bonito pra vocês, né? Yuri, 13ª. Yuri foi denunciado pela suposta prática de um crime de estupro, qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. Gente, é estupro? É. Mas se ela fosse ali seus 14 anos, cairia ou não cairia ali no estupro de vulnerável? Mesmo se a pessoa que quisesse, tem 13 anos, quisesse ter relação sexual, estupro de vulnerável. Mas bateu 14 anos, pode. Mas não pode ir pra motel, tá? É sério. Adolescente pode ir pra motel? Pode. Criança e adolescente pode. Calma, não é a filha dos outros ou o filho dos outros, tá bom? São seus filhos. Os caminhoneiros que trabalham viajando, às vezes eles não têm onde dormir. Aí eles dormem onde? Com os filhos e a esposa? No motel? Meu filho, na beira de estrada falta tudo. Falta água, falta comida, falta vender tudo. Só não falta motel. Yuri foi denunciado e etc, né? 15 anos. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que na realidade havia consentido. Opa, então foi estupro? Não, deu 15 anos e quis. Pode ir. Só que tem 100 casos, motel não dá não. Na prática do ato sexual, ela quis ou não quis? Quis. Sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Então, ao meu ver aí, não tem crime. Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar alegações finais, memoriais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da sua ofendida, na hipótese, funciona como: letra A, causa supralegal de exclusão da ilicitude. Não teve exclusão de ilicitude, porque não teve nem ilicitude. Foi uma causa atípica.
Se ter relação sexual fosse crime, meu amigo, poucas pessoas aqui escapariam, eu e poucos. B. Uma causa legal de exclusão da ilicitude. E tá falando em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, alguma coisa disso? Não. C. É um fundamento para o reconhecimento da atipicidade da conduta. Gabarito da questão, cara. C. D. Uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Que culpabilidade que não tem nada, meu amigo? Agora, se fosse menor de 14 anos, era crime mesmo que fizesse. Massa, vamos lá. Já? 14. Praticado o crime por José, o Ministério Público ofereceu uma denúncia. Durante a instrução, José confessou a prática delitiva e ficou comprovado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Parou. O que é circunstâncias alheias à sua vontade? Se o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, o nome disso não é crime consumado. O nome disso é um crime tentado. Certo? Não se confunda com desistência voluntária. Desistência, eu posso ir, mas eu não quero. Eu parei, eu desisti de prosseguir. Tá? O juiz, no momento de fixar a pena, deverá adotar o seguinte critério para diminuir a pena a ser aplicada por José em razão da tentativa. Letra A. A confissão de José perante a autoridade judiciária. A gente vai falar alguma coisa da confissão dele. B. A motivação do crime. Tá mexendo com alguma coisa de motivação de crime. D. C. A culpabilidade de José no momento da execução do crime. Não. E D. O caminho, que no caso é o intercrimes, percorrido por José na execução do crime até ser interrompido. Vocês lembram comigo o exemplo que eu disse assim, ó. O cara que veio aqui para matar, deu só um tiro. E, na mesma hora, agora o cara que veio para matar, deu 56 disparos. Pegou os 56. O homem tá lá no IJF. Morre, mas não morreu. Quem é que deve ser punido? O cara que deu os 56 ou o cara que deu só um? Então tá vendo que o intercrimes aqui, quando mais se aproxima da consumação, maior é a punir. Quanto menos se aproxima da consumação, menor é a minha punição. Onde é que o juiz vai ver isso? Lá no ato da dosimetria da pena, tá bom? Tudo isso aí vai levar em consideração. Lá na dosimetria da pena, que é a terceira fase do processo. Qual o gabarito? Letra D. Vamos nós. D de Deus ajuda a passar. 15ª. Esteban, jovem graduando em Direito, viaja com a Associação Atlética de sua universidade para as festivas em cidade no interior do estado. Em meio às confraternizações, substância entorpecente é oferecida a Esteban por seus colegas. Opa, eles estão viajando, tá todo mundo? Tá maior cabaré, maior putaria. Aí oferecendo o que, Esteban? Droga. A fim de superar a sua timidez, olha, parece eu. O agente aceita consumir, mas eu não aceito, tá? Consumir as referidas drogas, atingindo a embriaguez completa. Ei, ele aceitou ou doparam ele? Ele aceitou. Então ele está assumindo um risco, concorda comigo? Massa. Ao recobrar os sentidos, Esteban tinha em sua posse um relógio que furtou naquela noite. Eita, Esteban! Tendo os colegas lhe contado que havia também agredido alunos da universidade rival. Olha, Esteban. Invadido o domicílio e praticado um crime de dano aos pertences dos citados alunos. Minha Nossa Senhora do Bom Parto, Esteban. Vamos lá. Acerca da culpabilidade e da teoria da actio libera in causa, é correto afirmar que a questão vai falar de embriaguez. Mas, professor, ele não estava embriagado, ele era drogado. Amigo, é o fato como ele vai estar. Existe uma embriaguez, que é a que eu quero falar. É a embriaguez pré-ordenada. Cifrone, que embriaguez é essa? Não é a da questão, mas eu chuto uma embriaguez pré-ordenada na tua prova. Porque nós
temos diversos casos de feminicídio. Gente, a gente está com mais dias, ou melhor, a gente tem mais crime de feminicídio no Ceará do que dias do ano. Só para chocar você. No estado do Ceará, nós temos mais casos de feminicídio no ano do que dias do ano ainda. Tá bom? E no sexto dia tinha 6. No 23 tinha 26. E assim vai. Isso é vergonhoso para um país, em especial para o Ceará. Tá? Mas vamos lá. Embriaguez pré-ordenada é aquela embriaguez chamada embriaguez Popeye. Quem que criou isso? Eu. Por que é embriaguez Popeye? Toma algo para criar coragem. Então o Popeye toma o quê? Para ele ficar como? Corajoso, concorda comigo? Aqui é o cara que bebe para criar coragem e cometeu ilícito. Quantos não são os homens que são frouxos, não em medo até de bater na sua mulher, bebe para chegar em casa do bichão? O nome disso é embriaguez pré-ordenada, tá bom? Essa é a minha aposta para a questão. Essa é a minha aposta. Vamos lá, voltando para a questão. Acerca da culpabilidade. Letra A. A embriaguez por caso fortuito ou força maior não atenua nem isenta. Gente, quando falar em força maior aqui, o cara, ele não tem a mesma vontade, digamos assim, tá? É o cara, sei lá, tipo assim, ele tava assim andando, do nada ele caiu no barril de cachaça. Ele queria? Não. Então, óbvio que vai amenizar a situação para ele. Ameniza ou não ameniza? Claro que ameniza, tá? Toda vez que for embriaguez voluntária, dolosa ou culposa, ela é imputável, ou seja, você deve ser punível, tá? Ele quis ou não quis, gente? Então ele deve ou não deve ser punido? Tá bom? Mesmo que seja culposa ou dolosa, ele deve ser punido. Se for uma embriaguez pré-ordenada, é também punido, é ou não é? É, porque ele bebeu para criar qual? E não é só punido, não, ainda é agravada, meu filho. Pra você deixar de ser besta, tá bom? Se for embriaguez acidental, ela é uma embriaguez acidental completa. O que é que vai acontecer com ela? É um inimputável, tá bom? Sinfrônio, se for uma embriaguez acidental parcial, o que é que vai acontecer com ela? Ele vai ser imputável, mas terá um quê? Inimputável, mas terá o quê? Uma espécie de diminuição da pena. Só que aqui o caso dele foi o caso de quê? De embriaguez voluntária. Ele quis beber? Não. Ele quis se drogar? Então ele sabe que poderia dar merda. Mas ele mesmo assim fez. Então ele deve ser punido? Sim. Porque ele é imputável. Deixa eu só... Qual é que tu tá querendo? Pronto. Acidental é como um dos casos que eu disse. Não queria, mas aconteceu. Aqui ele quis. Ele assumiu o risco. Então ele deve ser punido, tá? Na embriaguez. Só que a dele não é acidental. A dele ele quis, certo? É uma embriaguez chamada voluntária. Seja ela na modalidade dolosa ou na modalidade culposa. Dolosa é aquela que eu quero realmente beber para fazer essa loucura todinha aqui. Certo? Ficar doido. A outra que eu usei tanto que eu não sabia que eu ia ficar assim. Mas eu assumi o risco. Tá? Isso. Aí vamos lá. B. Ao passo de que a embriaguez voluntária agrava a pena do agente, a embriaguez pré-ordenada apenas justifica. É o contrário. C. Esteban não poderá ser responsabilizado criminalmente, posto que é ausente à vontade livre e consciente em razão da embriaguez completa. É errado, meu filho. Se fosse assim, Esteban tava bom demais, né não? Aí era bom demais. Eu cheia um pó adoidado pra sair matando quem eu quisesse, né? D. Tratando-se de embriaguez embriaguez voluntária, culposa ou dolosa, pré-ordenada, o agente poderá ser responsabilizado pelas ações praticadas no contexto de embriaguez, fixando-se como parâmetro da aferição a culpabilidade, o momento do consumo da substância. Quando ele for usar a substância, ele não estava bem cientezinho. Então, meu amigo, você sabe que vai ser punido, tá? Gabarito, então, ficou como letra D de Deus, vai te ajudar. É um sinal, viu? Que deu D aí, meu amigo? 16. Sebastião, contratado por Horácio. 16, gente. 16, questão 16. Sebastião, contratado por Horácio, arrancou mudas de árvores nativas que haviam sido plantadas por servidores do município em Logradouro Público, a residência do segundo. Flagrados por policiais militares e conduzidos à delegacia de polícia,
foi lavrado no TCO. Posteriormente, não aceitas as propostas de aplicação das medidas de justiça consensual pelos agentes, ambos foram denunciados pelo Ministério Público por infração ao artigo 49 da Lei 9.605. Destruir, danificar, lesar, maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Nesse caso, foi propriedade privada alheia, né? Só que aqui tinha relacionado com a parte pública. A pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente. Durante a instrução processual, porém, restou comprovado que Sebastião, pessoa simples e analfabeta, desconhecia que sua conduta fosse contrária à ordem jurídica. Sebastião fez isso. É uma pessoa simples, uma pessoa analfabeta. Ele aparentemente, se ele soubesse que era crime, ele faria? Não. Então, vamos ver o que é que vai dar para Sebastião, né? Tendo inclusive firmado em seu interrogatório que se soubesse, acabei de dizer, jamais teria destruído as plantas. Eita, professor. Nesse caso aí vai tratar sobre tipos de erro, né, gente? Ele não sabia. Agora eu também não posso sempre me usar para me esquivar. Ah, eu não sabia que dar uns 55 tiros na cabeça de alguém era crime. Dá para dizer isso, gente? Em que pese ter sido Sebastião incorreu em um erro de quê, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou chamar de um erro de proibição direta. Eu não vou aprofundar em erro, porque isso já é mais do direito penal. E aqui eu só quero clarear a mente com vocês da parte processual e da parte penal. O que é que eu quero levar em consideração aqui? Foi feito um TCO. O que é um TCO? Termo circunstanciado de ocorrência. E a minha pergunta é, crimes de menor potencial ofensivo. Faz-se um TCO ou um inquérito? TCO. Tem alguma possibilidade de um crime de menor potencial ofensivo ser instaurado no inquérito? Tem. Quais são as possibilidades? Primeiro, se eu desconheci a autoria daquele crime de menor potencial ofensivo, ou se for um crime de menor potencial ofensivo, de difícil elucidação. Só essas duas possibilidades, tá? Isso aqui eu já vi, infelizmente, escrivão de polícia civil debatendo comigo, porque tinha ocorrido um crime de menor potencial ofensivo e eles não queriam instaurar um inquérito. Amigo, como é que vai ser feito um TCO sem saber quem é o autor? Não, mas nunca... Amigo, pelo amor de Deus, pode chamar o delegado que eu quero conversar com ele? Não sei o que, você tá duvidando do que eu tô dizendo? Eu disse, tô duvidando, porque é cabível. Quando eu desconhecer a autoria, e eu desconhecia. Então, caberia ou não caberia? Caberia. Agora sim, é muito comum as pessoas não saberem isso, tá? Mas agora vocês já estão sabendo, tá? Eu não vou entrar aqui nas hipóteses de erro, tá, gente? Porque toda vida que ele fala aqui, ele desconhece que aquilo ali era uma lei, é uma norma proibitiva, tá bom? Eu não vou aprofundar muito nos erros, nem porque não dá tempo, porque não é o nosso foco. Eu tô puxando o quê? O TCO. Deu para pegar a observação do TCO? Nossa. Então anota só aí que é um erro de proibição direto, tá bom? Tem outras hipóteses de erro, mas aí a gente não vai aprofundar. Erro incriminador, erro permissivo. Já viram aquele tipo de questão que fulano deu um tiro e não sabia que era seu filho que tava chegando da farra. Já viram? Tudo isso são as modalidades de erro. Fulano deu um tiro porque o outro tava vindo e ele pensou que fosse um urso. Tudo isso também é erro. 17. Mário, comerciante, emprestou determinada quantia para Eliseu. Um dia após a data ajustada para o pagamento, após ser informado por telefone de que Eliseu não teria o montante para quitar o empréstimo. Mário se dirige à casa do devedor e clandestinamente subtrai um notebook. Eita, Mário, pode não, viu? O valor da dívida. Acreditando que está amparado por uma causa de justificação que tomaria a sua conduta lícita. Gente, pode, gente. Isso aí ele está querendo fazer justiça com as próprias mãos. E não é possível. Teria sua conduta lícita, qual seja a dívida vencida. Considerando os fatos hipotéticos narrados, pode-se afirmar que Mário incorreu em... Gente, o Mário aí, ele tá lascado. Por quê? Porque também ocorreu um erro de proibição. Só que aqui ele sabia que estava pegando algo, não sabia? Era dele aquele algo? Não. Só que ele não tinha vontade em si do cometimento do delito. Ele queria só pagar a dívida. Ou melhor, ele queria só quitar a dívida. Também é uma espécie de erro. Só que ele queria ou não queria fazer?
Queria. Lá, ele não tinha intenção de nada relacionado. Só subtraiu, mas ele acreditou que, vamos dizer assim, não tivesse problema. Aqui, ele acreditou que fosse só para quitar a dívida. Você tá vendo que tem uma justificativa? E quando tiver essa justificativa, eu vou chamar também de erro de proibição. Só que lembra que o de lá tinha sido direto, o daqui vai ser indireto. Tá bom? Só pra gente pincelar aqui, tá? Vale, tá aparecendo alguma coisa aqui. Cadê? Letra A. Considerando os fatos hipotéticos narrados, pode-se afirmar que Mário incorreu. Letra A. Erro de proibição já tá errado. Não é erro de proibição direta, é erro de proibição indireto. Letra B. Ocorreu um erro de proibição direto. Já tá errado. Letra C. Ocorreu um erro de proibição indireto. Opa, gostei. Que, se excusável, exclui a culpabilidade do agente. Sim, mas tem os erros excusáveis e os inexcusáveis. Eu não tinha nem como saber, tá? No caso, é exatamente o dele, tá bom? Excluiria, mas se ele fosse um erro excusável, tá bom? D. Erro de proibição indireto, certo? Que inexcusável substitui a culpabilidade, mas a pena deve ser diminuída. Não, gente, não vai excluir. Não vai ter aqui possibilidade para ele, tá? Agora, vocês já ouviram falar em exercício arbitrário das próprias razões? É mais ou menos o que ele fez aqui. Ele está fazendo justiça com as próprias mãos. E pode, o código... Quem é a única pessoa que pode punir? Juiz, e o juiz representa o que o Estado exerce o papel do juiz puniente. Tá bom? Gabarito, então, letra C. Mais uma vez, eu vou deixar para aprofundar isso com o Bruno, tá? Minha parte é a parte processual, tá certo? Cadê a questão a outra? Porque eu não tava achando aqui. Agamenon, Aquiles, Creusos e Cadmo combinam de furtar pneus de veículos automotores do interior de um galpão cercado de mato e aparentemente abandonado. Eita, gente. Os bonitinhos estão querendo cometer crime, então o fato de eles estarem só combinando, ele já é punível? Só o fato. Eu vou combinar. Agamenon e Cadmo permanecem no carro, ao passo que Creuso arromba o portão e Aquiles ingressa, se deparando pouco depois com um vigia. Eita, o que é que deu para eles aí, hein? Diante da reação ao ingresso não consentido de posse de um vergalhão, Aquiles golpeia e perfura e mata o vigia. Eita, menino, o que é que vai dar para ele aí? Pelo amor de Santo Cristo, hein? Aquiles golpeia, perfura e mata. Considerando este cenário, é correto afirmar que Agamenon, Creuso e Cadmo responderão por quê? Participação de menor importância no delito? Não. Cooperação dolosamente distinta. Todos cooperaram? Todos cooperaram. Mas todos cooperaram fazendo a mesma coisa. Vai, macho, eu dou 3 passos. 1, 2, 3. Vem tu também. 1, 2, 3. Foi assim, eles fizeram? Um ficou no carro, outro abriu, o outro entrou e ainda teve o que mar. Então, teve ou não teve cooperação dolosa? Todos queriam ou não queriam? Tinham intenção, livre e consciente. Então, tem dolo ou não tem? Certo. Foi de forma distinta ou não? Sim. Cada um agiu de forma distinta. Lendo a letra B, então, daria como uma cooperação dolosa distinta. Cada um vai tomar a sua devida punição. Todos vão receber a mesma pena, porque existe um princípio chamado individualização da pena. Cada um vai ser punido na medida da sua culpabilidade. 19. Durante a abordagem a três pessoas que se encontravam em um ponto de ônibus, mediante grave ameaça verbal de morte, Caio, que completara 18 anos naquela data, tá falando de roubo, tá falando de um homem de 18 anos, e o outro que iria completar 18 anos, Tássio, que iria completar 18 anos no dia seguinte. Então, um já tem 18, o outro tem 17. Um é imputável, o outro é inimputável no critério biológico. Aqui que no caso é Caio, deve ser punido por crime, enquanto Tássio deve no máximo ser sujeito a uma medida socioeducativa. Subtraíram para o proveito comum um aparelho de celular, em razão da vítima A e a carteira da vítima B.
Em razão da reação da vítima C, ambos a agrediram e em seguida evadiram sem nada subtrair. Gente, o fato de eles não terem levado nada, eles não vão ser mais punidos por isso, não? Claro que vão, né? Eles estão agindo em concurso formal, é ou não é? A dupla foi localizada e identificada um mês após os fatos, sendo apreendida em poder de Caio um revólver, a Lei 38, com numeração visível, desmuniciado, que trazia em sua cintura. O fato de ele estar desmuniciado, tinha ou não tinha possibilidade do armamento matar? Se tivesse munição? O revólver foi periciado, constatando-se que a arma estava apta para efetuar disparos. Efetuar disparos. Desculpa, gente, é só de tanta aula vai ficando rouco, viu? Efetuar disparos. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que, letra A, Caio será processado criminalmente pelo delito de roubo, certo? Caio é o que já tem 18 anos. Coincidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, embora o outro só tenha 17. Cometido contra 3 vítimas, observada a regra do cúmulo formal, sim, de infrações, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, certo ou errado? Olha o que ele fez, roubo, mas quando ele foi pego com a arma, não foi no ato, foi em momento posterior. Então, chupa, meu filho. Roubo, porte, e ainda vai responder em cúmulo aqui, porque estava com outra pessoa. Ah, mas a questão foi safada, quando ela disse assim, que o cara era menor de 18 anos. Não importa, tá? Então, gabarito aí, ao meu ver, já seria a letra A. B. B. Caio será processado criminalmente pelo delito de roubo, certo? Coincidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes. Até aqui, certo ou errado? Contra 3 vítimas, observada a regra do cúmulo formal de infrações, não caracterizando o delito de porte ilegal de arma de fogo. Caracteriza ou não caracteriza? Caracteriza. C. Caio e Tássio serão processados criminalmente pelo delito de roubo. Não. Um cometeu um crime de roubo, o outro cometeu um ato análogo a um crime, mas não foi um crime. Beleza ou não beleza, gente? Até aí? Sim ou não? São quantas questões, hein? Ó, estamos terminando bem no tempo, graças a Deus. Amém, Nossa Senhora. D. Caio e Tássio serão processados criminalmente pelo delito. Já está errado, porque não serão os dois que serão processados. Porque um é inimputável no critério biológico. Embora ambos estejam no critério psicológico, tá? 20. Durante uma escuta telefônica deferida para investigar a organização criminosa. Opa, ele já está falando de que? Organização criminosa. É uma lei específica, tá? Destinada ao contrabando de armas, policiais obtiveram a informação de que Marcelo receberia naquele dia uma grande quantidade de armamento, que seria depois repassada a Daniel. Opa, os policiais pegaram o bizu que o Marcelo estava com as armas que ia passar para quem? O Daniel, chefe da facção. Diante dessa situação, os policiais se dirigiram até o local combinado. Após informaram o fato à autoridade policial, que comunicou ao juiz competente. Eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo, optando por não prender naquele momento. Pode, gente? Comunicaram ao delegado, o delegado passou o bizu pro juiz. Beleza, ok? É melhor eu prender só um ou prender o cabeça junto? Se pegassem o Marcelo naquela hora, tu acha que o cabeça chegaria? Nunca. Então, retarda aquela situação para prender um número maior de envolvidos. Pode ou não pode? Pode, desde que tenha as devidas comunicações e etc. Pois aguardariam que ele encontrasse com o chefe de sua organização para entregá-lo. Então, prendê-los de posse do armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel e lhe repassou as armas contrabandeadas. Quando, então, ambos foram surpreendidos e presos em flagrante pelos policiais que monitoravam. Encaminhados para a delegacia, os presos entraram em contato com um advogado para esclarecimento sobre a validade das prisões ocorridas. Tá certo ou errado a prisão? Tá certo, não tem nada de errado aí não.
Com base nos fatos acima narrados, o advogado deverá esclarecer aos seus clientes que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais foi letra A, ilegal, errado, porque ela foi legal, por se tratar de flagrante esperado. B, foi legal, restando configurado o flagrante preparado. Foi flagrante? Foi preparado? Errado. O flagrante preparado, ele é ilegal. E não foi preparado aqui. Gente, flagrante preparado é aquela história que estava me perguntando aqui nesse instante, do crime impossível, tá? Que aí ele traz até uma súmula, salvo engano, a súmula 25, que ele vai dizer que não poderá ser considerado como crime quando por preparação dos policiais seria impossível a sua consumação. Só que aqui eu vou estender essa súmula. O próprio posicionamento do Supremo é de que estende essa súmula para qualquer pessoa que preparar a situação, ela sim será enquadrada em um crime impossível, não responderá por nada, e quem preparou aquela conduta vai responder. Tá bom? Então, flagrante, quais são os flagrantes ilegais? O preparado e o forjado. Beleza? Flagrante ilegal, relaxa ou não relaxa? Relaxa. A prisão por ilegalidade, relaxa. E a prisão legal pode ser feita o quê? Conceder uma liberdade provisória. Letra C, ocorreu um flagrante legal, tratando-se de flagrante retardado. Certo ou errado? Eles retardaram ou não retardaram aqui? Retardaram para quê? Com o objetivo de prender um número maior de pessoas. Tá certo? E letra D, vai dizer que foi um flagrante ilegal, não foi ilegal, pois a conduta dos policiais penderia de prévia autorização. Eles fizeram a comunicação. Quando ele fala aqui de prévia autorização, é quando mexer, sabe com o quê? Com drogas. E aqui não é droga, era armas. Tá bom? Meninos, a gente bateu bem direitinho, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Quero dizer para vocês que é uma honra poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês, tá? E dizer que eu também já passei por aí, sentei aí, e hoje fica nessa loucura da advocacia, que é o que estava até pouco tempo chegando aqui. Aliás, me ligaram ainda de casa. Eu quero que tu faça uma custódia para mim, meu irmão foi preso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí como é que faz? Tem que conciliar a sala de aula com coisa. Eu disse, calma, meu sócio pode fazer, e etc, etc. Entendeu? Mas é isso. Vocês vão já mexer com a loucura da advocacia. Tá certo, gente? Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, beijo no coração. E eu te digo, boa